Ela se formou em administração com especialização em marketing, mas foi no universo da cozinha que ela se consolidou profissionalmente, desde elaborando um bom prato, como dando consultorias ou ministrando aulas para grupos fechados. O assunto de hoje é gastronomia. O Mulher em Foco recebe Luciane Dausch. Falar sobre gastronomia é sempre um assunto que agrada. Afinal, quem não gosta de comer bem? Seja muito bem-vinda, Luciane, tudo bem? Tudo bom, Bela. Obrigada pelo convite. Uma pergunta já para polemizar. Quem cozinha melhor, o homem ou a mulher? Ah, que danada. O homem cozinha melhor. O homem é mais focado e mais dedicado. Ele está fazendo aquilo, é só aquilo, e eles têm mais disciplina, prestam mais atenção, está fazendo. E tem uma questão para despolemizar, que é a questão da necessidade da força física na cozinha, porque não é só glamour, né, Bela? É carregar caixa, é ficar em pé um dia inteiro, que aí a mulher tem uma certa desvantagem pela complexão física. Eu nunca imaginei, eu achei que você ia dizer assim, depende da mulher, depende do homem, mas na verdade ele capricha mais, o que acontece ali? Ele é mais focado. Focado, o que significa no caso? Focado, ele está fazendo só aquilo, ele não está preocupado com o que está acontecendo em casa, ele não está preocupado que deixou a máquina de lavar ligada ou não, fez a compra ou não, os filhos, porque isso ainda é uma prerrogativa feminina, cuidar da casa, cuidar dos filhos, quando na verdade é dos dois, a família é feita pelo homem e pela mulher, né? Mas o homem está ali e ele está ali. A mulher ainda se sente na obrigação de algumas tarefas domésticas, como cozinhar, parece que é uma tarefa feminina? Eu não. As mulheres eu não sei, eu não, eu não me sinto obrigada. Por certos privilégios, eu não faço isso em casa, eu não cozinho para mim, por incrível que pareça, é uma vergonha dizer, mas a minha geladeira não tem comida, quem me conhece sabe, porque eu tenho preguiça de cozinhar para mim. Passo o dia inteiro em função de comida, na hora de fazer eu não faço. Como eu moro sozinha, então eu não tenho a obrigatoriedade de cumprir uma rotina de alimentação, café, almoço, jantar, né? Ou saio para comer na rua uma coisinha, gosto muito de fruta. E aí é casa de ferreiro, espeto de pau, então? E aí respondendo à tua pergunta, eu tenho ouvido que muitos homens estão assumindo a tarefa de fazer a comida em casa. Fazer Na divisão de tarefas, o homem assume, então? Assume. Quando não é ele que cozinha, é ele que lava. Eu acho que está compatível, né? Divisão de tarefas. Tem que ser. Ô Lu, como é que você começou a cozinhar? Então, comecei a cozinhar lá com a panelinha de barro que tu também fizeste, né? Do mercado público. E assim, a minha mãe cozinhava muito bem. E eu sempre gostei de comer, que eu acho que é uma prerrogativa do cozinheiro, gostar de comer, né? E fui aprendendo com ela, observando ela, e depois, quando eu pude viver a minha própria vida, digo, na minha família, a minha casa, a minha cozinha, aí eu me joguei, fui fazendo, experimentando, pesquisando, viajando em busca disso, e depois acabou virando profissão. Quando fala viajando em busca disso, significa o quê? Viajar para conhecer novos temperos, novas culturas? Novas culturas, novos sabores, novas formas de usar o mesmo ingrediente, né? Novas formas de valorizar o ingrediente. A Itália, por exemplo, é um país que está voltando ao slow food. Aliás, o slow food nasceu na Itália, em Turim, né? Que é a volta às origens, à mercadoria sem o intermediário. Você vai buscar lá na fazenda a sua plantação de tomatinho, vai buscar lá na vila de pescador o seu marisco ou berbigão. Né? Sabendo a fonte do alimento, né? Que é fundamental. Dizem que alimentos frescos são fundamentais numa cozinha. Tendo bons ingredientes, você consegue fazer um bom prato também, que isso é fundamental. É por isso que está acontecendo isso? De saber de onde a procedência do alimento? Eu creio que sim, e também é uma questão econômica mundial, né? Você cortar alguns atravessadores que não colaboram em nada no processo econômico que gera alimentação e, inclusive, também é interessante assim, ó, as crianças não conhecem galinhas de verdade, né? Muita gente nunca viu um filé mignon inteiro, a não ser da bandejinha de medalhão.
precisa conhecer a origem das coisas e compreender que até ela chegar na nossa mesa, houve um processo enorme. Muitas pessoas trabalharam para chegar até a gente, né? Até a gente, para a gente valorizar o produtor. Eu acho fundamental. Sim, e saber também o que está colocando à mesa, né? Sim, quem faz isso muito, quem olha muito para isso, eu admiro muito, é a Manu Bufara, em Curitiba, né? E agora ela vai abrir um restaurante em Nova York. Ela faz muito isso, ela vai lá no produtor, ela incentiva, ela ensina. Eu acho isso muito bacana. Falando em produtor, já me veio aquela ideia de ter uma horta em casa, uma mini horta mesmo quem mora em apartamento. Isso acontece contigo? Tem seus temperos sim. ali? Eu tinha na minha janela, moro no 10º andar, vou confessar. E aí eu botei uma hortinha, uma pendurada na minha janela no 10º andar, e um dia eu vi um barulhão, meu Deus, caiu um ar-condicionado. Pela janela da minha horta, que cometeu um horticídio, assim, ela se atirou lá, né? E aí eu desisti de ter horta em casa. Mas eu adoraria ter. Uma das coisas que eu sinto falta de não morar em casa é a falta de um espaço para plantar temperos e flores também, que eu gosto bastante. Quando você falou que viaja, vai à Itália para aprender, para conhecer também novos alimentos, aprender sempre, né? A gente está sempre aprendendo. Por que você não falou na França e falou na Itália? Mas eu vou para a França também. Mas a Itália tem eu tenho uma ligação mais forte na questão profissional. Eu comecei a trabalhar com gastronomia em 2001, sem ter feito nenhum curso de gastronomia, a não ser curso como os que eu dou, assim, sem nenhum compromisso acadêmico, né? Eu sou formada em administração, depois fiz uma pós em marketing, e aí quando eu comecei a trabalhar, as pessoas me perguntavam assim, mas aonde é que tu estudaste gastronomia? Tu em nenhum lugar? Aí eu pensei, será que eu preciso ter uma resposta mais formal para essa pergunta? E isso me despertou uma vontade, disse, não só porque eu teria que dar uma resposta, porque eu acho que eu não tenho que dar, mas porque eu sempre tenho que aprender. E me falta talvez um pouco mais de técnica, um pouco mais de fundamento para aquilo que eu faço. E aí eu decidi que eu queria estudar. Primeiro lugar que eu quis ir, para a França. Mas para as escolas que eu queria ir, Bela, tinha que falar francês fluente. O meu francês é macarrônico, tupiniquim, assim, né? Eu me viro com uma educação e tal, e daqui a pouco eu, como diz o Mané, descamba falar inglês e tá tudo bem. E achei, na minha ignorância, que eu aprenderia italiano com facilidade. Também não tinha falado uma parola em italiano. E fiz 2 semanas de aula particular e me joguei. Fui fazer um curso em Florença. Não sabia falar nada. Porque deu um branco, né? Aí então, de manhã eu estudava italiano, de tarde eu estudava gastronomia e de noite eu estudava enologia. E assim eu comecei a gostar do italiano como língua e da Itália como o país em si, a cultura local. Quando eu voltei dessa estada na Itália, que foi em 2008, eu entrei no TIB, que é o Circolo Italo Brasiliano aqui, e me formei em italiano. Depois eu voltei para a Itália, já falando italiano fluente, para o Piemonte, e lá eu fiz um outro curso de especialização em cozinha italiana para estrangeiros, que é a cozinha clássica. Dá para dizer então que você é chefe de cozinha? Não, dá para dizer que eu sou uma boa cozinheira. Eu entendo que um chefe de cozinha ele tem que ter subordinados, tem que ter uma brigada, tem que ter uma equipe. Sou eu, myself and I, quer dizer, eu não posso dizer que eu tenho uma equipe, né? Então, eu prefiro que as pessoas me identifiquem como uma cozinheira, uma boa cozinheira, que eu sou, né, do que como chefe. Além de cozinheira, você também ministra aulas para grupos que vão até a tua casa aprender um prato específico e no final se juntam todas e comem aquilo que cozinharam, que aprenderam e também harmonizam, né, com alguma bebida. Como é que são esses cursos? E mais uma pergunta, qual é a importância no final de concluir, de fazer um alimento, essa harmonização com a bebida? Bom, começou algumas pessoas me pedindo para eu dar aulas, e eu dei algumas aulas fora, depois eu reformei o meu apartamento, porque eu queria deixar mais amplo. Sempre que eu recebia em casa, as coisas aconteciam na cozinha, então a gente ficava restrito ali. Eu quebrei tudo, fiz uma cozinha bem grande, pensei, não, eu posso dar aula aqui. Para alguns grupos muito específicos, gente conhecida, né? Porque afinal é a minha casa. E isso acabou virando um negócio muito maior do que eu imaginei. Não maior economicamente falando, sim, mas maior no propósito, eu acho.
porque hoje eu tenho 21 turmas. E essas 21 turmas se encontram a cada 2 meses e meio. E existe uma energia que acontece ali que não é só por causa da comida. A comida, ao aprender a cozinhar, pode até ser uma desculpa. Mas o que acontece ali é o que eu chamo de gastroterapia. Porque se cria ali vínculos que são mantidos depois em grupos do WhatsApp, são mantidos em encontros fora lá de casa, do nosso encontro, né? E a cozinha, ela é muito agregadora, né, Bela? É assim, porque essa cozinha acaba envolvendo todos os sentidos também, sim, né? Sim, sim. Então, ao final da gente cozinhar, são 4 pratos por aula, a gente vai à mesa, tem uma mesa de 8 lugares, onde sentam 8 ou 10 pessoas, e ali a gente janta o que produziu, abre-se um vinho ou 2, né, que harmonizam, como tu falaste, com a comida também. A gente entra um pouquinho nesse universo. É uma informação que ajuda a tirar o melhor da comida e da bebida, né? E ali acontece tudo. As pessoas se abrem, se apoiam, riem, contam coisas que auxiliam uma a outra. Acaba criando uma corrente de informação, de afeto, de suporte, né? Que me surpreendeu. Por isso que eu digo que foi maior do que eu imaginava. E esses grupos ainda continuam sendo formados ou continua? Não abro mais turmas. Não. E esse final desses encontros, então, tem a bebida e tem uma importância nessa bebida, que é um vinho, é um espumante. Que diferença faz você harmonizar adequadamente uma bebida com o teu cardápio? Então, vamos começar do princípio, quer dizer que a gastronomia é uma ciência, assim como a enologia também é uma ciência. Então, assim sendo, são estudadas para que a gente tire o ótimo, o melhor de cada coisa, o melhor de cada uva e o melhor de cada alimento. E a combinação dessas duas coisas também acontece, e é uma fusão química, né? Sentida pelo olfato, sentida pelo paladar, e que é um fato, isso ninguém muda. Dizem, por exemplo, que carnes vermelhas com vinho tinto, sim, para suportar um tanino, precisa ser uma carne mais potente, senão o vinho vai se sobrepor ao alimento. Então, esse cuidado que a enogastronomia faz, que é a junção dessas duas ciências, traz o melhor de cada coisa, procura o melhor de cada coisa. A melhor forma de sentir aquele vinho é harmonizando com aquela comida. Eventualmente até não comendo, porque existem os vinhos de meditação, que chamam, né? Que são vinhos que são tão bons que basta o vinho. Nossa, tem uma outra função tua, como a cozinha realmente abre muitas oportunidades, né? Você já fez programa de TV, dá aula, cozinha, faz encontros, dá consultoria, mas tem o tal do food styling. O que é? Ajudar na produção fotográfica da comida. Isso. Mas isso me fez pensar, o que significa isso, na verdade? Deixar uma foto de uma comida mais adequada para um cardápio, talvez, mas existe a expectativa, existe a realidade. Isso talvez seja perigoso, porque muitas vezes uma bela foto de um prato, depois que a pessoa recebe no restaurante aquele prato, não é igual ao da foto. Isso realmente acontece, mas é uma pergunta que você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco falando sobre gastronomia. Nossa convidada, Luciane Dausch. Deixamos uma pergunta no ar que era aquelas fotos que a gente vê nos cardápios, no outdoor, na revista, na internet, né, que são fotos tão bonitas de comida e você dá consultoria sobre isso, mas muitas vezes quando a comida chega no restaurante, ela não é tão bela como estava na foto. Existe a expectativa e a realidade. Isso realmente acontece? Isso pode acontecer, embora não deva acontecer, né? Depende muito da posição do profissional que faz. Eu faço food styling, que é a produção de comida para fotografia. Tenho parceria com fotógrafos, a gente trabalha junto. Mas também existem normas de procedimento que não te permitem fazer uma comida que a pessoa não vai depois conseguir fazer em casa. No caso de uma
de um produto que ainda precisa de um processamento, um frango que vai assar, alguma coisa assim, entende? A gente faz lá um belo prato maquiado, né? Até porque a gente também se arruma para ver para televisão. Sim, fica mais brilhante, esse frango fica mais bonito, mais dourado. Mas não é nada que a pessoa não possa fazer em casa, sendo que ela não tem a expertise que eu tenho, tá? Mas eu tenho muito cuidado em não apresentar uma produção de comida que em casa a pessoa não alcance. E é uma função, eu acho, importante do food stylist, que é não criar uma expectativa muito grande que não possa depois ser executada em casa. Ô Lu, muita gente fala que fazer um arroz, um ovo, fazer um bom café, já pode casar, né? Tem aquela frase, pode casar porque fez um bom arroz. A gastronomia, essa simples, né? Que parece simples, mas não é. Existe segredo em cozinhar de forma simples também? Existe sim. Primeiro quero dizer que para casar precisa muito mais que cozinhar. Muito mais, muito mais. Se fosse só isso, não é? Existe. O segredo para boa comida é fundamental. Como para boa comida simples, como para aquela elaborada, é a qualidade do teu produto, da matéria-prima. Isso é fundamental, porque ninguém faz uma comida boa com um ingrediente ruim, Belas. Não existe, tá? E depois, assim, não inventar muito, não gourmetizar muito, sabe? E aí começa a colocar um monte de coisa numa receita, num prato que às vezes não tem nem nada a ver, mas aparentemente fica bonito, mas na boca não harmoniza. Não vai falar, não vai te trazer aquele não vai. Então não inventa muito. Se faz bem um bife com batata frita, te especializa nisso. A Bela faz aquele bife com batata frita que eu fico sonhando. É isso que a gente tem que fazer. Fazer bem feito aquilo que sabe fazer. Isso serve para qualquer profissão, né? Isso hoje está muito na moda, essa cozinha de fusão, né? Que é a cozinha que traz um pouco da cultura e esse universo de internet faz com que também a gente conheça a cozinha do mundo todo, mesmo sem saboreá-la, né? Essa cozinha de fusão, o que ela representa para ti? Você trabalha com ela também? Eu gosto muito da cozinha de fusão, faço em muitas das minhas aulas, por exemplo, quando eu falo que eu vou dar uma aula mediterrânea, eu estou fazendo uma cozinha de fusão. Uma fusão, por exemplo, uma salada de entrada que pode ter um gazpacho com um carpaccio, que é italiano, com uma salada caprese, que é italiana, e o gazpacho espanhol no mesmo prato. Mas, claro, tudo tem que conversar, né? Eu acho muito interessante o que vem por trás do alimento, quando a gente consegue acrescentar alguma informação, enriquecer aquela refeição, não só pela comida, mas com o que vem atrás ali, né? E a cozinha de fusão, ela consegue fazer isso muito bem, cria uma curiosidade, as pessoas querem saber por quê, como, de onde surgiu, por que eu achei que poderia combinar ou não, não é? Então, por trás da cozinha também tem que ter muita cultura, né? Ler muito, conhecer os ingredientes, saber aquilo que combina, né? A comida também, hoje, a comida vegana, a comida vegetariana, que também é muito falada, as pessoas que não comem mais carne. É possível, dentro dessa alimentação, fazer um bom prato? Eu não sou vegetariana, nem sou vegana e tampouco sei fazer entrar nesse ramo. Mas eu já comi comidas maravilhosas veganas, da mão de quem sabe fazer. Aí eu acho que tem muito do dia a dia, né? De quem busca, tem ingredientes que eu nunca nem ouvi falar, né? E as pessoas trazem porque isso. A pessoa acaba pesquisando aquilo que pode comer, aquilo que não tem nada de animal, e é por isso que ela acaba conhecendo novos ingredientes, né? Existem as punks, plantas alimentícias não convencionais, que está se usando muito hoje, que são folhas de determinadas, sei lá, árvores, ou que são alimentícias e que a gente nunca nem provou. Existe uma flor que é o falso hibisco, que é um hibisco fechadinho assim, que vem nas flores comestíveis até. Eu já comi aquilo recheado com uma mistura de ricota e nozes, como se fosse uma fiore di zucca, como os italianos fazem. Fantástico, fantástico. Então, acho que tem que tirar, assim, os filtros. Tira os filtros, te abre e experimenta. Lu, o que não pode faltar na tua cozinha, que tem que ter? Manteiga. A manteiga dá um sabor. Manteiga com sal ou sem sal? Sem sal para cozinhar, com sal para comer no pão. E clarificar a manteiga.
O que significa isso? Bom, a manteiga, ela vem da nata, vem do leite, depois a nata, depois a manteiga, né? E quando essa nata vira manteiga, ela traz junto consigo alguns elementos sólidos que são proteínas, né? O leite é uma proteína, mas ele gera gordura, né? Então, o que a gente faz quando clarifica a manteiga é trazer só a gordura dessa manteiga. Porque a proteína que vem junto, que é um resquício ainda do leite, ela queima na frigideira. É o que queima na hora que está fritando filé, por exemplo. Mas quando tu tiras isso, faz só com gordura, ela faz uma fritura melhor. Ela não queima a tua frigideira e isso te possibilita fazer, por exemplo, um molho melhor. Porque os molhos começam do fundinho dessa frigideira do bife. Como a gente faz em casa, né? Ali você joga um vinho. E é possível comprar essa manteiga pronta? Já clarificada? Sim. Não precisa só fazer? Não precisa. Embora seja muito fácil fazer. A manteiga clarificada, ela é uma manteiga, como vou dizer, ghee, wannabe, assim, querendo ser uma manteiga ghee, mas a manteiga ghee é funcional, né? E a manteiga clarificada que passa por um processo não tão puro quanto a manteiga ghee, mas você pode usar a ghee para cozinhar, porque ela também não tem resquício de proteína nem de lactose. Ô Lu, se na tua casa não tivesse a manteiga, já que é um ingrediente que não pode faltar, a comida sai? Sai. E dá para aproveitar aquilo que a gente tem na geladeira e fazer um bom prato? Dá, restou de um ter, adoro. Mas não só isso, né? Você vê um tomate ali, aquelas folhas um pouquinho estranhas, dá de sair um prato. Isso é uma questão de criatividade? É, criatividade e também ideias. A gente olha, né? Hoje em dia a televisão está cheia de programas de culinária que te mostram isso com uma facilidade enorme. A internet também está, revistas, a informação está à disposição, não é? E também tem a intuição, né, Bela? Achar que um tomate vai combinar com um manjericão, a gente sabe que combina, mas nem todas as pessoas sabem. E aí isso já na intuição experimenta. Dizem que comer fora do nosso país muitas vezes é uma grande novidade. Você viajou e viaja muito para isso, mas tem alguns ingredientes que quando aqui no Brasil a gente procura não são tão gostosos como encontrá-los lá. É como viajar e comer um tomate e dizer um tomate com gosto de tomate existe aqui na Itália. E muitas vezes aqui ele não tem o mesmo sabor. Isso acontece de não achar o ingrediente adequado? Acontece, mas tem dois vieses. Um primeiro viés é a questão do terroir. Assim como os vinhos, que precisam de um terroir específico para aquela uva se desenvolver bem e tudo mais, os alimentos também precisam de um terroir, onde aquele solo seja mais favorável para o tomate, e onde a gente encontra isso no nosso país, com o nosso clima? Aqui, por exemplo, onde você vai encontrar, onde você procura comprar os teus legumes, as tuas verduras, isso existe um local adequado da procedência, como você falou no início, né? Sim, eu compro tudo no sacolão. Procuro comprar no sacolão, que vai também à feira, é mais... Então? Vou à feira quase todo dia. Isso é fundamental, ingredientes frescos, né? Agora, o outro viés que estás me perguntando é assim, ó, comer um tomate na Itália carrega toda uma tradição de você comer um tomate vermelho sentado na Itália. Tem toda a experiência de comer um tomate. Parece que está engrandecendo a experiência de comer tomate, mas não é. É como você lembra, como eu lembro, do café da manhã na casa da minha avó, café com leite passado. Eu já não gosto mais, mas quando eu lembro daquilo, eu vou lá naquele dia. Então, aquilo que a gente gosta, a cozinha tem essa memória afetiva, então? Muito, muito importante, fundamental. Então, o tomate na Itália vai ser sempre melhor que o tomate aqui, embora seja o mesmo tomate. Então, já que a gente está falando de memória, de estar num local, a cozinha usa os 5 sentidos, não usa? Vamos colocar mais um, que é o sexto, a intuição. 6 sentidos. Pois é, em todos eles tem alguma representação, né? Desde a crocância de algum alimento, a hora de cozinhar, poder tocar no alimento. Sim, isso é muito importante. É muito importante. Na verdade, quando a gente cozinha, a gente tem que priorizar mais até do que o sabor, o olfato. O olfato é muito importante para chegar numa excelência de comida, né? Depois, claro, o paladar, né? A visão, obviamente, tem que ter uma boa apresentação, né? O tato, Bela, as pessoas não lembram, mas a boca, o que a gente sente na boca, dentro dela é tato. Se é macio, se é cremoso, se é crocante, se é rascante, ou se desce redondo. Quando a gente fala desce redondo é porque o teu tato está falando, né? E a audição no crocante, ou quando você coloca serve uma champanhe numa taça, aquele glu, 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 e as bolinhas estourando. Bela, isso é fundamental. E a intuição é, vou misturar isso com aquilo, será que vai dar bom?
E vai. E outra coisa da audição, assim, que eu acho que falta também as pessoas prestarem atenção. A audição é uma grande auxiliar quando a gente cozinha sozinha. Eu posso estar de costas pro meu fogão e eu estou ouvindo que primeiro o arroz está fervendo, barulhinho da água fervendo, depois ele está secando, começa a fritar. Eu não preciso nem virar. Eu sei pelo barulho que já está passando, vou lá e desligo. Né? Olha, e panela de pressão, que as pessoas sempre tiveram muito medo, ela é vilã e ao mesmo tempo tem os seus benefícios. Você cozinha com ela e realmente ela é perigosa? Então, assim, eu vou engrossar a fila dos que têm medo da panela de pressão. Eu fui cozinhar com panela de pressão há uns 3, 4 anos atrás só, que eu comprei uma elétrica que é blindada, porque o meu também tenho medo de explosão de panela de pressão. E já aconteceu alguma coisa? Não. Acidente na cozinha? Ah, acidente na cozinha, eu saí um dia e deixei uma lata de leite condensado cozinhando e esqueci. E quando eu voltei, o teto da minha cozinha, aliás, a cozinha inteira, eu não sabia que tinha tanto leite condensado dentro de uma lata que a cozinha inteira explodiu. ficou. Explodiu. Ainda bem que eu não estava, ninguém se machucou. Mas a panela de pressão, sabendo usar, tem que saber usar, né? Eu tenho medo da panela de pressão convencional. Agora a elétrica trava, não Aí tem jeito, é blindada, esqueço ela. Mas, Luciane, algum alimento que não deu certo, você preparou para os seus convidados e quando chegou na hora de servir não estava como aquele que você já tinha feito? Isso acontece? Acontece. Então todo mundo pode ficar tranquilo, então? Sim, nossa, eu erro muito. Prefere fazer doce ou salgado? Salgado, disparado. Sempre? Prefiro. Isso acontece muito, né? De gente que acaba fazendo mais salgados e não faz tanto doce. O doce você tem que ter muita disciplina e seguir uma receita milimetricamente falando, né? Porque o doce é uma composição ali que se botar menos a gelatina, ou menos ovo, ou mais tempo ou menos tempo de forno, a temperatura tem que ser exata. Para chegar num soufflé, por exemplo, que é um exemplo bem claro disso, quanto tem que bater aquela clara, quanta clara, qual é a temperatura de forno, para tirar e aquilo se manter ainda o soufflé até chegar em ti na mesa. Às vezes nem sobe. Então, são cuidados de organização também, né? Tem organização com tempo, com ingrediente. Tem um termo em francês que é mise en place. Mise en place. Isso, que é a organização na cozinha. Você faz isso? Faço. O que significa exatamente esse termo? Então, a cozinha, como a gente falou ainda há pouco, a gastronomia é uma ciência, né, que foi criada como tal por Auguste Escoffier. E ele, então, denominou as funções na cozinha, todas elas, em francês. Então, você vai ao Japão, mise en place existe como garçon, maître, tudo é em francês. Sommelier, não é verdade? Sim. Então, e o mise en place vem do francês mise, colocar, en place, no lugar, organizar. Então, quando a gente começa a fazer isso em casa, no dia a dia, mesmo para a refeição do almoço, do jantar, da família, tudo fica mais fácil. Coloca todos os ingredientes, lava, corta, pica e aí começa a cozinhar. Né? Vai ligeirinho e não corre o risco, por exemplo, de estar fazendo um bolo, aí no meio, no final da receita, te falta o fermento e agora? Para tudo, vai comprar fermento? É uma pré-organização, uma organização também de tempo, de espaço. Sim. E as coisas funcionam. Funcionam, fluem melhor. Isso é uma pergunta que me deixa curiosa com relação a pratos, a cardápio e essa organização toda do cozinheiro, do chefe em si. Aquela pessoa que vai receber um alimento, vai fazer um pedido no restaurante e de repente alguém pede para substituir algum ingrediente. Isso incomoda realmente o cozinheiro? Incomoda profundamente, porque a cozinha é uma arte, né? A gente quando está fazendo um prato para alguém, não precisa nem ser profissionalmente, mas está fazendo um prato para alguém, a gente coloca a alma ali. Então aquela minha criação, se tiver que mudar, não vai ficar exatamente aquilo que eu entendi que eu podia te oferecer de melhor naquilo que eu sei. Mas enfim, a gente troca também, não é nada da morire, que nem dos italianos, mas incomoda. Tem um filme, já viu um filme que fala disso, é um casal, aí alguém não come filé mal passado, e aí ela vem na mesa com a Catarina Zeta-Jones, ela com a faca em cima da mesa, sabe? Sim. Tem isso, né? Mas aí também são caricaturas, né? Todo mundo é capaz de cozinhar ou tu acha que tem gente que não leva jeito, que não tem jeito mesmo? Tem gente que não tem jeito mesmo. E não é um defeito. É simplesmente a pessoa não tem aptidão para isso. Não é defeito. Lu, para encerrar, deixa um conselho para aquelas pessoas que querem aprender e precisam dos primeiros passos. O que elas têm que fazer, por onde elas devem começar? O que é? Fazer um refogado, a observar, a assistir programas na internet?
O que elas precisam fazer? Bela, é um pouquinho de tudo isso, porque a informação está disponível, né? Mas o que eu tenho a dizer, que eu acho que é o mais importante, assim, não tenha medo. Tira o medo da frente e tenta. Não pode dar errado. Se mesmo o mais errado que dá, ainda dá para comer, não é? E tem que tentar, sabe? Sem tentar a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Né? E mesmo errando, tenta, né? É, tenta, claro. Ô Lu, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, querida. Obrigada pelo convite.